Quando pensamos em cuidadores, pensamos muitas vezes em pessoas como Madre Teresa de Calcutá. Pessoas que abdicaram das suas necessidades pessoais e se dedicaram, sempre com um sorriso, sempre com uma palavra de esperança, a cuidar de quem precisava de apoio e ajuda. Contudo, não é este o papel de um cuidador. Cuidadores são homens e mulheres comuns de todas as classes sociais e profissões, que choram, sofrem, que se irritam e que chegam até a gritar. Para sermos um cuidador, temos de saber exatamente qual é o nosso papel e o que devemos esperar de nós próprios. Para sermos um cuidador, temos de saber viver com as alegrias e os reveses que nos traz a tarefa de cuidarmos de alguém que para nós é especial. Foi de um momento para o outro. De repente, tive de passar a cuidar da minha mãe. Não estava preparada e às vezes é muito difícil mesmo. Mas não trocava por nada o que estou a fazer. Ser um cuidador é dar apoio e conforto a alguém que precisa de nós e de quem nós gostamos muito. Apesar de ser enfermeira há 10 anos, foi muito difícil para mim cuidar do meu pai. Vê-lo ficar pior de semana para semana foi muito difícil. Mas afinal, o que é um cuidador? É uma pessoa como eu, como você, que toma conta de alguém que está doente ou fisicamente debilitado e que não pode cuidar de si próprio. É essencial que tenha consciência que os aspectos emocionais e psicológicos são complexos e podem variar de pessoa para pessoa. Quando assumimos o papel de cuidador, enfrentamos um dos mais difíceis desafios que podemos experimentar na vida. Apesar de, à partida, poder achar que não vai estar à altura do desafio que lhe é colocado, com o tempo vai ficar surpreendido ao descobrir que tem forças e talentos que nunca pensou possuir. Quando o meu pai ficou doente, nunca pensei que fosse capaz de tomar conta dele. De início foi complicado e tive de aprender a fazer uma série de coisas novas, mas descobri que tenho muito para lhe dar. Sinto que foi uma oportunidade que tive para crescer como pessoa. Sei que se fosse ao contrário, também o meu marido tomava conta de mim. Ele deu-me tanto ao longo da vida. Esta é a altura certa para lhe retribuir. Eu nunca pensei que viesse a tomar conta da minha mulher e agora sou eu quem lhe faz tudo. Mas sei que ela é bem tratada e isso é importante para mim. Sinto-me bem. Parece que isso nos tornou ainda mais próximos. Quando assumimos o papel de cuidadores, somos confrontados de um momento para o outro, não só com novas tarefas, mas também com uma inversão de papéis. Muitas vezes temos de ser pais dos nossos pais. Esta é uma situação que pode trazer alguns sentimentos contraditórios. Sem querer, comecei a tratar o meu pai como se fosse um dos meus filhos e protegia-o demais. Esqueci-me que ele é uma pessoa adulta e nem me passou pela cabeça como ele se podia estar a sentir. Só quando me apercebi que ele ficava muito incomodado com a minha atitude, é que voltei a cuidar dele com o respeito e a confiança que merecia. Notei logo que a nossa relação melhorou bastante. Vamos lá ver, com tantas mudanças. Ao assumir o papel de cuidador, tem de ter consciência que aos seus afazeres profissionais, familiares e sociais do dia-a-dia se acrescenta uma série de múltiplas tarefas. Por vezes pode cair em desespero e pensar que não vai conseguir superar os novos e difíceis desafios que tem pela frente. Encare as suas novas funções com calma e siga alguns princípios básicos que o podem ajudar a levar por diante a tarefa de cuidar de um familiar ou amigo em casa. O meu dia-a-dia alterou-se completamente. A minha vida passou a regular-se de acordo com as necessidades da minha mãe. O almoço, a limpeza, o jantar, sei lá, tudo passou a ter uma outra rotina. Para ter um maior controle sobre as suas tarefas, tente encontrar uma rotina diária. Organize uma lista de tudo o que precisa para o seu dia-a-dia e tenha tudo sempre à mão. Mas não desespere se as coisas não correrem sempre conforme planeou. É importante desenvolver e manter uma atitude de flexibilidade. Não tente fazer tudo sozinho. Não tenha vergonha de pedir ajuda à família, aos amigos e a profissionais, sejam eles médicos, enfermeiras ou qualquer outro pessoal especializado. Se não pedir ajuda às pessoas, mesmo os familiares, terão dificuldade em aperceber-se das dificuldades que está a sentir e a atravessar. Reparta as tarefas.
Por exemplo, peça aos seus filhos que o ajudem a fazer a cama do doente. Peça a um amigo ou vizinho que o ajude a preparar as refeições. Para melhor saber o que esperar e para ajudar o doente da forma mais eficaz, é essencial que saiba tudo sobre a doença. É importante saber quais os principais sintomas, como se desenvolve a doença, qual o tratamento mais adequado e que influência têm os medicamentos no estado físico e psicológico do familiar ou amigo. É fundamental que fale de uma forma clara e sem barreiras com o médico. É importante que lhe coloque todas as perguntas, mesmo aquelas que lhe podem parecer mais disparatadas. Só assim ficará melhor preparado para enfrentar os desafios que estão para chegar. Quando falar com o médico, tome notas sobre todas as suas dúvidas. E não se esqueça que, como cuidador, você é a principal fonte de informação para o médico saber como evolui o estado de saúde do doente. Às vezes pode sentir que não está a conseguir ajudar o doente, que nada do que faz traz algum benefício ao seu familiar ou amigo. Fiz tudo para que a minha mãe se sentisse bem, mas ela não conseguia melhorar. Comecei a sentir muito mal porque achei que não conseguia fazer nada por ela e isso causou-me uma angústia enorme. Ao cuidar de um familiar ou amigo doente, pode muitas vezes ter sentimentos de insegurança, medo, raiva. Pode até ter vontade de gritar com o doente. Muitas vezes vai sentir-se culpado por experimentar todos estes sentimentos, quando está a cuidar de alguém que lhe é querido. No entanto, estes sentimentos são perfeitamente normais num cuidador. Se alguma coisa acontecia e eu não sabia evitar, ficava cheia de sentimentos de culpa. Quando a minha mãe piorava, eu pensava sempre que a culpa era minha, que isto ou aquilo não teria acontecido se eu fosse melhor. Dava comigo a chorar e a dizer: eu devia saber cuidar do meu pai, afinal ele sempre tomou conta de mim. Há dias em que me sinto confuso, desorientado, sem paciência para nada nem para ninguém. Às vezes apetecia-me largar tudo, sair dali a correr. Lembro-me que passava a vida a pensar, mas porquê eu? Andava quase sempre zangada, sem saber porquê. Tudo me irritava e sentia-me muito mal, porque me sentia uma má filha. Sentia muito culpada. Eu cheguei a sentir mal por a minha amiga estar tão doente e eu ter tanta saúde. Até por isso sentia culpa. A culpa é um sentimento normal, tente aceitá-lo. Por muito que pense que vai conseguir controlar tudo, isso não é pura e simplesmente possível. Não ache estranho sentir-se culpado por não conseguir fazer tudo sozinho. Isso vai tornar a sua tarefa ainda mais difícil. Não podemos controlar tudo o que sentimos. Isso não podemos. Mas aprendi que podemos controlar o que fazer com o que sentimos. Se estamos em baixo, se estamos deprimidos, o melhor que temos a fazer é admiti-lo. Não vale a pena querer esconder os nossos sentimentos. Diversos estudos indicam que mais de 80% dos cuidadores experimentam frequentemente altos níveis de stress e quase metade sofre de depressão. Sentimentos negativos, raiva, insónia, esgotamento e problemas de saúde são algumas das manifestações mais comuns de stress no cuidador. É, pois, fundamental aprender a reduzir o stress ou aprender a lidar com ele antes que a situação se torne insustentável, tanto para o cuidador como para a pessoa dependente. Aprendi que se não mantiver a minha força mental, não posso ajudar o meu pai. Se não cuidar bem de mim, não posso cuidar bem dele. Dormir bem, tomar um bom banho, descansada pela manhã, é o que eu faço todos os dias antes de começar a cuidar do meu pai. Ficar deprimido, andar constantemente triste e sentir-se culpado por tudo e por nada pode mesmo pôr em risco a sua saúde e a da pessoa de quem está a cuidar. Não se esqueça, a sua saúde é a sua aliada mais importante como cuidador. Não me preocupe, ok. Obrigada. Até logo. Comecei a dar um passeio todos os dias, a sair de casa durante uns bons minutos e isso fez-me sentir muito bem. Aprendi a aceitar que precisava ter uma vida própria. Se me sentisse bem comigo, era melhor para a minha mãe. Por isso, o melhor que tem a fazer é cuidar também da sua vida. Durma e descanse. Faça exercício regularmente, pelo menos 2 vezes por semana. Alimente-se bem. Organize pausas regulares nos cuidados. 2 ou 3 vezes por semana disponha de algumas horas para cuidar de si. Fazer compras, para passear.
Conte com a colaboração de familiares e amigos. Partilhe com eles os cuidados que presta ao doente. Não hesite em pedir ajuda sempre que precisar. Estas são algumas das melhores coisas que pode fazer para poder continuar a cuidar de alguém que precisa de si, tal como você é. Sentes-te melhor? Estou melhor. Ainda bem. Para auxiliar de forma mais eficaz o doente, é importante que conheça os seus próprios limites, expectativas irrealistas em relação às suas próprias capacidades e, quanto à evolução do doente, podem trazer-lhe mais angústia e frustração. Tenha consciência de que não pode fazer tudo ao mesmo tempo e que não pode manter o controle de tudo e de todos. Manter expectativas realistas é um passo decisivo para uma boa ajuda ao doente. É fundamental que tenha consciência do que pode fazer e do que o próprio doente pode fazer. E, acima de tudo, é muito importante que seja compreensivo consigo mesmo. Acho que ajuda muito manter um pensamento positivo e ver as coisas sempre pelo lado bom. Pensar nas coisas boas que aconteceram durante o dia. É importante que tenha consciência de que cada dia pode ser diferente na sua relação com o doente. Uma mudança no estado de saúde do doente pode, por exemplo, fazer com que tenha de aumentar o seu grau de autossuficiência e tenha de o encorajar mais a fazer esta ou aquela tarefa do dia-a-dia. Não tente fazer tudo por ele. Lembre-se que o doente precisa de alguma independência. Às vezes era tentada a fazer as coisas por ela, porque acabava por ser mais rápido. Mas depois comecei a ver que a minha mãe começava a sentir-se mal com isso. Comecei a dar-lhe mais tempo e a incentivá-la. Agora, ela não só se sente melhor, como é capaz de fazer mais coisas do que eu pensava. Por vezes pode ser difícil aceitar esse facto, mas nós não podemos fazer ou saber tudo quando assumimos o papel de cuidadores. Por isso é importante pedirmos ajuda sempre que ela é necessária. Tente identificar que tipo de ajuda precisa e onde a poderá encontrar. Nos intervalos dos cuidados tenho sempre o apoio dos vizinhos. Tenho uma chave em casa de uma amiga e às vezes quando tenho que sair e me demoro um pouco mais, telefone, lhe digo, vai ver o meu pai, dá-lhe água, faz isto, faz aquilo. Se eu não pedir, as pessoas não sabem que eu preciso de ajuda e amanhã podem ser elas a precisar e eu a ajudar. Por vezes, a evolução do estado de saúde do doente ou das condições de vida da família fazem com que seja impossível mantê-lo em casa. Para que o doente possa ter o máximo conforto possível, é por vezes necessário interná-lo. Esta é, sem dúvida, uma das decisões mais difíceis que um cuidador tem de tomar. Sempre prometi à minha mãe que não a levava para uma casa de repouso. E quando isso aconteceu, foi um choque para mim. Adiei o máximo que pude, mas chegou uma altura em que já não podia adiar mais. Para mim foi importante ir ver os vários centros onde podia internar o meu pai, conhecê-los bem, saber como funcionam e o pessoal técnico que tinham. Acho que isso facilitou a minha tarefa. A situação em casa estava a tornar-se muito complicada, quer em termos de organização das pessoas, quer em termos financeiros. Não tinha apoio domiciliário subsidiado pelo Estado ou por uma misericórdia. Resolvemos então procurar uma solução entre os lares tradicionais e as novas residências com serviços e tentámos informar-nos sobre o tipo de assistência que ofereciam. E tomámos uma decisão. Vamos internar o meu sogro e ver como resulta esta nova situação. O essencial é continuar a visitá-lo o maior número possível de vezes e fazer tudo para facilitar a sua integração e para que o pessoal da residência conheça as necessidades do meu sogro. As residências ou os lares, enfim, como lhes quiserem chamar, não podem ser depósitos de pessoas. É indispensável que visitem os vossos familiares, que os vão buscar, não só nas datas importantes, mas no dia-a-dia, que não os abandonem, no fundo. É muito importante que eles saibam que continuam a ser amados e desejados. A minha tarefa não acabou quando internei a minha mãe. Continuo envolvida no tratamento, vou lá 3 vezes por semana para ajudar a cuidar dela. Recomendo a todos que façam o mesmo. Não se limitem a internar o pai, a mãe ou qualquer outro familiar ou amigo. Façam do internamento a continuação da vossa atividade como cuidador. Descobri que podia internar o meu pai por curtos períodos de tempo, sempre que estava cansado e precisava de uma pausa. Aprendi à minha custa que quanto mais tranquilo e descansado eu estiver, mais atenção posso dar ao meu pai. Houve uma altura em que eu estava muito cansada e precisava mesmo de ir de férias sossegada. Claro que era impensável deixar o meu pai sozinho,
Por isso convenci-o a ir passar um tempo num sítio agradável, onde tratam de todas as suas necessidades, com uma enfermeira todos os dias, com um médico que o visita regularmente. Sei que ele fica bem e eu vou descansar e sem complexos de culpa. Cuidar de alguém com uma doença grave e em fim de vida é uma tarefa difícil que lhe pode provocar grande tensão. Procure ajuda profissional, tanto para o doente como para si, que é o cuidador. Fale com o seu médico ou pergunte ao seu centro de saúde como obter a ajuda de uma equipa de cuidados paliativos. Os cuidados paliativos respondem aos problemas que decorrem da doença prolongada, incurável e progressiva e tentam prevenir o sofrimento que ela gera, proporcionando a máxima qualidade de vida possível a estes doentes e às suas famílias. Baseiam-se no controlo ativo dos sintomas, na comunicação eficaz com o doente e família e no trabalho de uma equipa interdisciplinar. Podem durar semanas, meses e, mais raramente, anos e prolongam-se pelo período do luto. As equipas de cuidados paliativos, compostas por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais, podem ajudá-lo a cuidar do doente e a viver da melhor forma esta época da sua vida. Senti que estava a ser feito tudo o que podia ser feito. O meu pai não sofreu e morreu tranquilamente. Sem o acompanhamento da equipe de cuidados paliativos, nem sei mesmo como teria sido. Não foi fácil cuidar do meu marido até ao fim, mas tive muitos apoios. A equipe de cuidados paliativos que me ajudou foi incansável e eu nunca me senti sozinha, nem quando ele finalmente fechou os olhos. Estava lá em casa uma enfermeira comigo. Estou muito agradecida. A minha mãe esteve quase 2 anos em cuidados paliativos. Ao princípio, durante uns meses, fazia a vida normal, depois foi ficando mais fraca. Ainda uma semana antes de falecer, foi ao batizado do neto, que era muito importante para ela. Sem este tipo de cuidados, não seria possível. É importante termos consciência que o desgosto que sentimos quando alguém que nos é querido morre é perfeitamente normal. De um momento para o outro, somos assolados por uma grande variedade de emoções e pensamentos. Tristeza, raiva, angústia, medo, culpa, ansiedade, tudo isto são sentimentos normais. Não se esqueça que não há apenas uma maneira correta de sentir o desgosto pela morte de um familiar ou amigo. Cada um de nós tem a sua própria maneira de obter conforto e de se ajustar a uma nova realidade. Acabei por aceitar a morte da minha mãe como um ato natural, um ato normal da natureza. Era muito difícil para mim vê-la ali deitada, dia após dia, mas sei que fizemos tudo o que era possível. Exprima livremente as suas emoções, aceite os seus próprios sentimentos. Eles fazem parte de um processo normal de ajustamento a uma nova realidade. Se apesar de todo o seu esforço sentir que o desgosto não diminuiu com o tempo, não hesite em procurar apoio médico ou especializado. Em cuidados paliativos, a intervenção da equipa prolonga-se para além da morte do doente naquilo que é o período do luto. Há necessidade de dar um apoio à família que vivenciou durante muito tempo um período de doença e que naturalmente vai passar por uma fase que é uma fase fisiológica, uma fase normal, que dura habitualmente 1 ano e é uma fase em que há que ter atenção às reações da família. A primeira coisa a dizer é que é normal vivenciar um período de maior dificuldade, de tristezas e, portanto, não deve haver pressa em que as pessoas fiquem como se nada tivesse acontecido. E, portanto, o luto é um período normal, há que ser vivenciado e as equipas em cuidados paliativos prestam também atenção a esta necessidade das famílias. Com este vídeo esperamos tê-lo ajudado a compreender um pouco melhor o que é um cuidador e ajudá-lo também a partilhar momentos únicos com doentes e familiares numa fase da vida em que as relações se intensificam. Não se esqueça que ser um cuidador é, afinal, valorizar aquilo que é verdadeiramente essencial na vida: as relações, os afetos, as pessoas.